Beleza. Boa tarde aí para todo mundo. E aula 18 já, de estatística para administração. E hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre teste de hipóteses. Na aula anterior vimos testes de hipóteses para a média, né? Quando o sigma é conhecido e quando o sigma é desconhecido. Né? Só lembrando, quando o sigma é conhecido, a estatística de teste segue uma distribuição normal, né? 0, 1. E quando o sigma era desconhecido, a estatística de teste seguia uma distribuição T com n-1 graus de liberdade. A gente viu alguns critérios, né? A gente lembra que fez aquele gráfico, se cai na área cinza, né? Para saber quando rejeitar e quando não rejeitar uma hipótese, tá? Hoje a gente vai continuar fazendo isso, tá? Só que eu vou apresentar outros testes, né? Eu vou apresentar um teste de hipóteses para proporção, né? Porque a gente viu só para média, né? Agora vamos ver para proporção, para diferença de médias, para populações não relacionadas e diferença de médias para amostras, na verdade, relacionadas. Então, a gente vai ver tudo isso, são três casos diferentes, né? Com aquele caso da aula passada são 4. Então, com isso a gente vai ter uma ferramenta, um conjunto de ferramentas ainda maior no dia a dia. Tá? Então, primeiro teste para a proporção. Até agora a gente simplesmente viu teste de hipótese para a média, né? Por exemplo, qual que é o salário médio dos professores, né? Qual que é a nota média dos alunos da FRJ, sei lá, né? Mas outro parâmetro populacional que também é de interesse com bastante frequência é a proporção, né? Por exemplo, proporção de mulheres, né? Ou proporção de pessoas com um salário acima de, sei lá, 10 salários mínimos, né? Ou proporção de alunos com 3 ou mais reprovações, né? Esse parâmetro populacional, proporção, ele é de bastante interesse no dia a dia, tá? Então, por exemplo, né, vamos definir como P0 um valor hipotético, né, da proporção populacional, logicamente que como uma proporção tem que estar entre 0 e 1, né? Bom, esse P0 pode ser 0,5, né? 0,3, 0,9, né? Qualquer número entre 0 e 1. Né? Então a gente está interessado em fazer qualquer um desses três testes. Né? Um teste bilateral, que é o primeiro, que nosso P, nossa proporção populacional, igual a P0, versus a hipótese alternativa de que P é diferente de P0. Ou podemos estar interessados em um teste de hipótese unilateral, tanto quando a hipótese alternativa é para a direita ou para a esquerda, maior ou menor, né? Então, podemos estar interessados em testar se a proporção de mulheres na FRJ, por exemplo, é menor ou igual do que 0,5, né? Versus a hipótese que essa proporção é maior do que 0,5. Né? Por outro lado, podemos estar interessados em testar a proporção de alunos que eles reprovam na matéria estatística para administração, né? Por exemplo, que essa proporção é maior do que 30%, maior ou igual do que 30%, versus a hipótese alternativa de que essa proporção é menor do que 30%. Você vê que a gente pode criar um monte de testes de proporção para um monte de coisa. Né? Então, da mesma forma como para testar a média, a gente precisava de uma estatística de teste, né, para a média, a gente precisa também de uma estatística de teste, só que agora para testar a proporção. Tá? Então, o que a gente já sabe, que a gente já viu? Né? A gente já viu o seguinte, né? Que se x1, x2, xn é uma normal com média mi e desvio padrão sigma, né? Se a gente quiser testar, por exemplo, fazer um teste para mim, como é conhecido, a gente tem que essa estatística de teste aqui, né? Segue uma normal 0 e 1. Isso que a gente viu na aula passada. Tá? No caso, por exemplo, que x1, x2, xn é uma Bernoulli, né? Porque quando estamos em proporção, todo mundo é uma Bernoulli, né? Tem a característica ou não tem? É homem ou não é homem, por exemplo? Reprova ou não reprova?
sei lá, ganha mais do que 10 salários mínimos ou não ganha, né? Sempre é duas opções, né? Uma Bernoulli. Né? Então, no caso de uma Bernoulli, a gente não tem uma distribuição normal, né? Tem uma Bernoulli. Mas o que acontece? Que a gente vai lembrar, mais uma vez, o teorema centrado limite, e o teorema centrado limite garante, né? Para esse N, tamanho da amostra grande, esse carinha aqui, ele tem aproximadamente uma distribuição normal 0,1, né? Então, a gente não se preocupa mais, né, com calcular a distribuição exata, né, de estatística para fazer um teste. A gente vai aproximar para uma distribuição normal e está tudo certo, sempre quando n for grande. Né? Se n for 3, não vale. Né? Mas se n for, sei lá, 50, 100, está valendo já. Tá? Então, no caso da Bernoulli, né, o que a gente tem? Que x barra, né, que é a média, né, como x simplesmente pode ser 0 e 1, né? 0 e 1, sim, não, cara coroa, doente sadio, devedor ou não devedor, né? Essas coisas. A média de x barra é exatamente igual a quem? A proporção da amostra, né? Porque a proporção da amostra é quem? Você soma todo mundo que tem a característica, né? Dividido pelo total de elementos. Né? Essa é a proporção amostral. E a média é o quê? Você vai somar o valor de cada um dos elementos e dividir por n. Só que esses elementos são zeros e uns. Né? Então, no final, quando você soma cada um dos elementos, é a mesma coisa do que somar unicamente as pessoas que têm aquela característica. Né? E, de forma análoga, esse μ0, né, que seria a média populacional, né, a gente vai trabalhar como se fosse a proporção populacional. Né? Então, que a gente tem? Né? Como no caso da Bernoulli, né? A gente tem que aqui sigma quadrado, tá? Sigma quadrado é P multiplicado por 1 menos P, a gente tem tudo, né? A gente simplesmente vai substituir aqui x barra por P barra, né? Esse sigma aqui, vamos substituir pela raiz quadrada de P multiplicado por 1 menos P, né? E fazer as contas correspondentes, né? Como a gente quer testar, no caso da hipótese bilateral, que P igual a P0, né? Sobre P0, você conhecendo, fazendo de conta que P0 está valendo, é válido, né? Quem que vai ser o desvio padrão? O desvio padrão é conhecido aqui, né? Por quê? Porque o desvio padrão de uma Bernoulli, que está fazendo a raiz quadrada, é a raiz quadrada de P0 multiplicado por 1 menos P0. Por quê? Porque a gente conhece, está assumindo que P0 que P é igual ao P0, né? Então, nesse caso, estatística de teste, simplesmente substituindo aí os valores, vai ser quem? P barra menos P0, tudo isso dividido pela raiz de quem? De P0 multiplicado por 1 menos P0 dividido por N. E tudo isso segue aproximadamente uma distribuição normal padrão. Tá? Então, simplesmente construir esse novo carinha, e esse novo carinha é a nossa estatística de teste. Tá? Então, com essa estatística de teste, a gente vai testar qualquer uma dessas hipóteses, assim que nem fez no caso da média. Né? Logicamente que escolher a área cinza da direita, da esquerda ou ambas, né? Depende de quê? Depende do que está estabelecido aqui na hipótese alternativa. Né? Se for diferente, a gente olha para os dois lados das causas. Né? Se for maior, a gente olha para o lado da direita. Se for menor, a gente olha para a área cinza do lado da esquerda. Né? Então, é isso o que a gente vai fazer. Né? Por exemplo, a gente quer testar, né, se a proporção populacional é igual a 0,2 versus a hipótese alternativa de que essa proporção populacional é diferente de 0,2. Tá? Então, uma amostra de tamanho 400, 400 é grande, né? Produziu um P barra, né, de 0,175. A gente quer saber se com esses dados a gente rejeita ou não rejeita H0. Então, lembre-se,
quando não fala nada do nível de significância, por padrão, a gente está assumindo sempre que esse alfa é igual a 0,05. Tá? Então, agora vamos definir a estatística de teste, né, que é dado por essa forma aqui da esquerda. A gente tem quem que é P barra é 0,175. Quem que é P0? P0 é 0,2, né? Então, coloca 0,2 em todo lugar quando eu tenho para colocar. E N, quem que é N? Meu tamanho da amostra, né? 400. Beleza. Então, passando essas continhas aí, isso vai dar menos 1,25. Agora é preciso comparar, né? Como é uma hipótese bilateral, né? Preciso ter algum critério para comparar, que é o mesmo critério que eu utilizei para a média, né? No fundo, é o mesmo critério. Né? Então, como o nosso teste de hipótese é um teste bilateral, nós rejeitamos H0 quando, se o módulo dessa estatística de teste for maior do que o quantio 1 menos alfa médios da distribuição normal 0 e 1. Né? Então, beleza. Primeiro, então, já calculei a estatística de teste. Agora é preciso calcular o quantio 1 menos alfa médios da distribuição normal 0 e 1. Né? Como alfa é 0,05, fazemos um Q-norm de 1 menos alfa dividido por 2 e vai dar 1,95. Então, beleza. Agora a gente simplesmente tem que comparar. Né? O valor absoluto de menos 1,25, que é igual a 1,25, ele é maior do que 1,95? Não. Como não é, então não rejeitamos H0. Né? Estamos concluindo que essa proporção populacional é diferente, né, de 0,2. Para ficar um pouquinho mais afiados aí no teste para proporção, eu vou fazer mais exercícios. Só que nesse caso, eu não estou mais interessado em um teste bilateral, mas um teste unilateral, né? Onde a hipótese nula é que a proporção é maior ou igual do que 0,75, né? Versus a hipótese alternativa de que essa proporção é menor do que 0,75. Vejam sempre que um é o oposto do outro, né? Não se esqueçam disso. Então, uma amostra de tamanho 300, que ainda é grande, né, produziu um P barra, né, de 0,72. E aqui eu já falo, ó, considerando o nível de significância de 1%, rejeitamos H0 ou não? A diferença dos exercícios do exercício anterior e de todos os outros que vimos nas aulas passadas, nesse aqui, eu já estou falando qual que é o nível de significância que você tem que considerar. Tá? Então, nosso alfa não é mais 0,05, né? Nosso alfa agora é 0,01, né? Que é o 1%. Então, definido nosso alfa, que de fato foi dado, né, no enunciado do problema, a gente tem que construir agora nossa estatística de teste, né? Que tem essa forma da esquerda. Eu tenho quem que é P barra, que é 0,72. Eu tenho quem que é meu P0, que é 0,75. Só substituir. E tenho também quem que é meu N, que é 300. Então, essa continha toda aí dá menos 1,2. Professor, Sim, desculpa, rapidinho. O que que é o P barra mesmo? o P barra seria a proporção na tua amostra, né? Por exemplo, quantas mulheres tem na tua amostra de 300? Vamos supor. A proporção de 0,72 pessoas na minha amostra são mulheres. Né? Esse daí é o P barra. Beleza, beleza, entendi. E, tipo, na prova, ou então nas listas de exercícios que você passar, os exercícios vão ser, tipo, nesse molde assim? Ou vai ter, tipo, por exemplo, um caso, e aí a gente vai ter que saber determinar o H0, H1 a partir do caso, ou vai sempre ser dado assim pra gente? Vai ter dos dois, né? Hum, Vai ter dos dois. Mas o objetivo final é que vocês aprendam a identificar o H0, o H1, né? Calcular o P barra, tudo isso, né? tá bom, show. Uhum. Obrigado. Imagina. Então, ó, reparem que H1, que é a hipótese alternativa, é P menor
do que 0,75. Se é menor, né, eu tenho que olhar para qual cauda? Para a cauda da direita ou para a cauda da esquerda? Na direita, né? Tem certeza, Vinícius? Olha aí, hein? Menor. Ué, o P tem que ser menor, né? Isso. Lembre-se que o menor, ele vai nos falar, a hipótese alternativa vai nos falar como tomar a decisão. Nesse caso, a gente vai testar que a gente vai rejeitar H0 se a estatística de teste for menor do que um quantil alfa da distribuição normal. Tem que olhar para a parte esquerda. Lembre-se que se é menor aqui, você tem que olhar se cai na área cinza da esquerda. Quando for maior, você tem que olhar se cai na área cinza da direita, tá? Ah, então quando é menor é sempre na esquerda. Isso. E maior na direita. Ah, então já peguei. Tentem aprender muito isso, porque é muito comum, eu já peguei muita prova de que a pessoa, assim, faz o procedimento tudo certinho, faz a conta certinha, mas na hora de tomar a decisão, em lugar de olhar para a esquerda, por exemplo, olha para a direita. Em lugar de olhar para a direita, olha para a esquerda, né? E a decisão muda, né? Então, a questão está errada, né? Então, tem que ter muito cuidado aí com isso aí. Mas à medida que vocês forem praticando, aliás, eu coloquei a lista lá no Google, tá? À medida que vocês forem praticando, vai ficar muito mais fácil ver, menor para a esquerda, maior para a direita, diferente para professor. os lados. Mas para a gente fazer a lista tem que ter o R, né? Porque fazer essas contas aí na mão é impossível. Isso daqui é conta facinho, velho. Pô, mas... Não, impossível não é, não. Facinha também não, professor. O que vai ser difícil o que vocês vão precisar do R mesmo, ou do Excel, o que vocês quiserem, é para calcular o quantio da normal, né? Que não tem como calcular assim na mão. Né? Você pode pegar uma tabela aí, mas ninguém usa tabela hoje em dia, né? Isso é muito antigo. Então você vai precisar necessariamente do R para calcular esse cara. Né? Mas é tranquilo também. E você pode colocar tudo isso no R, né? Coloca aqui que é P barra, coloca A igual a P barra, B igual a P0. Mas a gente vai ver nas próximas aulas como fazer isso. Tá? Então, beleza. Minha estatística de teste é menos 1,2. Tá? Eu calculo meu quantio da normal, que deu menos 2,32. E o que eu tenho que olhar? Se minha estatística de teste Z ela é menor do que meu quantio alfa da distribuição normal. Então eu pergunto, menos 1,2 é menor do que menos 2,32? Não, não é. Então eu não rejeito H0. Né? E qual seria a minha conclusão? Minha conclusão é que essa proporção, né, é menor do que 0,75. Tá? Então vocês viram dois exemplos aí, um caso do teste bilateral e outro caso do teste unilateral. Tá? Então vamos agora fazer um teste para a diferença de médias de duas populações não relacionadas. Tá? Vocês vão entender o que é uma população não relacionada. Como são duas populações, você vai ter o quê? Vamos supor que cada uma deu uma distribuição normal. Você vai ter duas médias, né? E dois desvios padrão, né? Um para cada distribuição, né? Um para cada população. Né? Então vamos denotar por μx, né? A média da população 1 ou da população x, como você prefira, e μy como a média da população 2 ou da população y. Né? Quando a gente quer fazer inferência, ele quer fazer um teste para quem? Para essa diferença. μx menos μy. Tá? Por exemplo, será que a média, né, de salário dos professores, né, é maior do que a média de salário das professoras? Né? Vamos supor que X seja professor, né, e Y professora. O que significa? Que a média de X, né, maior do que a média de Y, se você passa a média de Y para o outro lado, está falando que essa diferença deveria ser maior, igual do que zero, por exemplo, né? Ou menor do que zero. Né? Então, para esse tipo de problemas, né, você pode fazer esse teste. Por exemplo, será que as pessoas que se formam no FRJ, né, no primeiro ano de trabalho após se formar,
eles ganham mais, né, do que se forma, sei lá, em outra universidade qualquer aí, na Rural, por exemplo? Ou será que os caras da Rural ganham mais do que o FRJ? Ou será que não tem diferença nenhuma, né? Então, a gente quer testar esse tipo de coisas, né? A gente saiu de testar uma única característica, a gente vai fazer uma comparação entre grupos, no fundo, né? E qual que é a característica desses grupos? Que as duas amostras, elas são tomadas de forma separada e independente. Por exemplo, no caso dos professores e das professoras, eu vou pegar, vamos supor, 100 professores aleatoriamente e 100 professoras aleatoriamente. São grupos independentes, né, populações independentes, e eu peguei eles também de forma independente. Então, eu quero ver os salários do pessoal da FRJ versus a Rural do Rio, né? Eu vou pegar duas populações diferentes, né? Porque uma população são os alunos da FRJ e outra população são da Rural do Rio de Janeiro, e eu vou pegar amostras deles, né? Então, são populações não relacionadas, né? Logicamente que a gente pode calcular um intervalo de confiança e fazer testes de hipóteses para essa diferença de médias, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vai, lembre-se, tudo que a gente precisa fazer na população, a gente tem que fazer na amostra, né? Então, vou ter que pegar uma amostra da população 1, né? Calcular a média desse cara, x barra, pegar uma amostra da população 2, pegar uma média da população 2, né? E calcular a diferença da média da amostra, né? Do grupo 1 e do grupo 2, né? E isso vai ser, por exemplo, um estimador pontual, né, por ponto da diferença populacional, tá? E com isso eu vou tentar fazer um teste, construir um teste. O que a gente sabe, né? A gente sabe que se x barra tem uma distribuição normal com média μx e desvio padrão sigma x barra, e y barra tem uma distribuição normal com média μy e desvio padrão sigma y barra, a diferença desses caras tem também uma distribuição normal, cuja média é dada pela diferença de médias, né? E cujo desvio padrão é dado pela raiz quadrada da soma das variâncias, né? E lembrando que esse mi de x barra é simplesmente μx dividido por n1, né? E esse mi de y barra é sigma y dividido sobre n2, né? Quando eu pegar o quadrado, fica quadrado, fica essa fórmula aqui, bonitinha. Então, o único que eu preciso saber, né, que vem lá na parte de trás, parte dessa prova de probabilidade, né, é que essa diferença tem essa distribuição. E uma vez que construir isso, né, que na verdade a gente acabou de construir aqui na aula, o que a gente faz? A gente leva tudo para uma normal padrão, né, que foi o que eu falei que eu vou fazer direto, levar para uma normal padrão. Ou seja, a gente vai ter x barra menos y barra, tudo isso, menos μx menos μy, tudo isso é dividido pela raiz, né, por todo esse cara, né, dividido por todo esse cara aqui. Então, esse cara aqui é ele que vai ser a nossa estatística de teste, tá? E, de novo, né, a gente vai ter que encontrar esses valores e substituir, né, e ver se a gente olha para ambas as caudas, para a cauda direita, para a cauda esquerda, dependendo, né, da hipótese que a gente tiver que verificar, né? Bom, e lógico que esse cara, além de nos ajudar a construir o intervalo o teste de hipóteses, né, também ajuda a construir intervalos de confiança, tá? Se você colocar dois valorzinhos, se fizer toda a conta que eu fiz na aula passada, acho na primeira aula, depois da prova, na verdade, você consegue colocar no meio, né, μx menos μy e deixar dos lados, né, alguma função desses caras, né? Por exemplo, se quisermos um intervalo de confiança, né, delta, lembre-se que delta é igual a 1 menos alfa, né? Para μx menos μy, o que a gente faz, né? Bom, a gente sabe que o módulo desse cara, menor do que 1k, tem que ser 1 menos alfa, né? Lembre-se que
como a normal é simétrica, a gente vai tentar achar os limites da área branca e deixar a área cinza livre. Então, sabe que como tem que ser simétrico, né? Alfa meio para a direita, alfa menos para a esquerda, o que tem que sobrar tem que ser 1 menos alfa. Então, beleza, né? Essa área branca vai ser 1 menos alfa. E eu queria descobrir quais são esses carinhas aqui, né? E depois fazer uma conta com eles. Né? Então, beleza. O que eu tenho? Como estatística de teste Z é todo esse cara aqui, né? E se eu tiro o valor absoluto, esse daí é simplesmente igual a esse cara aqui, né? Está entre menos Z de 1 menos alfa meios e menor ou igual do que Z de 1 menos alfa meios, né? Eu vou começar a fazer conta para unicamente deixar no meio o que eu quero, né? Mx menos my. Né? Então, eu tenho isso aqui. Professor, pô, eu estou muito confusa porque são muitas variáveis e eu sempre acabo me perdendo um pouco em relação, tipo, ao que significa cada uma exatamente. Aí eu não consigo pegar o raciocínio, porque para entender essas igualdades, você tem que ter, tipo, saber direitinho o que cada variável está dizendo. Só que aí eu acabo me perdendo. Aí, tipo, você faz algumas igualdades que eu não pego. Você pode repetir essa, por favor? Posso. E só lembrando que a gente tem aqui uma normal, né, com média μx menos μy e desvio padrão dado por essa raiz, né, desse sigma x quadrado dividido por n1, a sigma y quadrado dividido por n2. Né? Então eu tenho essa distribuição normal, eu vou padronizar, né, que significa tirar a média e dividir pelo desvio padrão, né, para levar para uma normal 0 e 1, tá? Então, o que eu quero? Né? Eu primeiro quero construir um intervalo de confiança delta, né? Ou seja, um intervalo de confiança 1 menos alfa. Tá? Para quem? Para a diferença de médias, que é dado por μx menos μy. Tá? O que eu vou saber agora? Eu sei que a estatística de teste que eu calculei na slide anterior, que era esse Z, ele tem uma distribuição normal padrão, 0 e 1. Tá? E a lógica é o seguinte, né? Eu quero construir um intervalinho, né? Tal forma que essa estatística de teste que eu construí, né? A probabilidade de todo esse cara ser menor do que um número k qualquer, né? Que a gente tem que calcular, é igual a 1 menos alfa. Como a distribuição normal é simétrica, ou seja, a gente consegue olhar para ela e não ser igualzinha, né? O limite que encontrar aqui, né, é exatamente o mesmo limite que encontrar aqui. E como eu quero que sejam simétricos, e como eu quero que essa probabilidade do módulo, né, ser menor que um número, ser igual do que 1 menos alfa, significa que a área branca, toda essa área, tem que ser igual a 1 menos alfa. Ou seja, a área cinza da direita vai ser alfa dividido por 2, e a área cinza da esquerda também vai ser alfa dividido por 2. Tá? Isso que a gente sabe, né? Que a gente tem que deixar a soma das duas áreas cinzas ser alfa, então vai deixar a metade aqui e a outra metade do outro lado. Tá? Então, se é a metade, esse cara aqui vai ser o quantil alfa meios, né? Da normal padrão. Esse cara aqui vai ser o quantil 1 menos alfa meios da normal padrão. Né? E como um é negativo do outro, consigo colocar 1 menos alfa meios e aqui menos 1 menos alfa meios. Né? Ou seja, toda essa área cinza, né, tem que estar, todo esse valor de Z tem que estar entre esse ponto aqui, esse Z de 1 menos alfa meios, esse é o carinha aqui que está terminando a área cinza, e esse Z de 1 menos alfa meios, né, esse carinha aqui que está começando a área cinza. E quem são esses carinhas? São os quantis, né, da distribuição normal que fazem com que essa área exatamente seja igual a alfa meios, tá? Então, eu tenho essa desigualdade aqui, e o que eu conheço? Tá? Eu conheço x barra, y barra, n1, n2, tá? E, como estou assumindo que
sigma x e sigma y são conhecidos, eu também tenho sigma x quadrado e sigma y quadrado. O único que eu não tenho é aquilo que é importante para nós, aquilo que a gente quer testar, né? Que é μx menos μy. Então, eu vou fazer um monte de conta unicamente para deixar no meio μx menos μy. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse termo que está dentro da raiz quadrada. Se eu multiplicar os três lados, né? Do lado esquerdo, no meio, do lado direito, pela raiz quadrada de todo esse cara aqui, né? Vai cancelar de um lado, né? Então, eu multiplico pela raiz quadrada, tá? E vai sumir. Depois eu preciso tirar o x barra menos mi barra. Tá? Só que eu quero que no meio não fique com menos. Quero que no meio fique com positivo. Então eu multiplico por menos. Tá? Aí vai ficar μx menos μy, né? Menos x barra menos y barra. E no final eu vou somar, tá? X barra menos y barra. Então deixa eu ver se eu consigo aqui aqui no meu site, para tentar fazer a conta um pouco mais fácil aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deu um em branco aqui. Mais ou menos isso aqui tem branco, vai. O que a gente tem? A gente tem que x barra menos y barra, né? Tudo isso menos mi de x menos mi de y, né? Tudo isso dividido pela raiz quadrada de alguma coisa que eu vou chamar de a, porque estou com preguiça de escrever tudo, tá? Menor ou igual do que z de 1 menos alfa dividido por 2, né? E vai ser maior ou igual do que negativo, né? 1 menos alfa dividido por 2. Tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou multiplicar todo mundo pela raiz de A. Então, vou ter aqui menos C, 1 menos alfa dividido por 2, né? Por quê? Pela raiz de A. Logicamente, como esse cara é positivo, né? Não muda o sinal. Vou ter aqui raiz de A. Tudo isso multiplicado por quem? Por x barra menos y barra. Isso, essa raiz de A não ia cortar com a de baixo, não? Sim, vai cortar. Ah, tá. Deixa eu ver aqui o início. Era só para escrever o passo a passo. Tá? Mas de fato ele vai cortar. E aqui do outro lado também vai ficar quem? Raiz de A multiplicado por Z 1 menos alfa dividido por 2. Tá? Cancela, cancela. Né? Só que eu quero que no meio fique quem? Fique μx menos μy. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo esse cara por menos. Tá? Eita. Droga. Ia multiplicar por menos. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tava a raiz de A, né? Eu não queria fazer isso, não. Tava a raiz de A. C. Menos Z, né? Isso. Menos alfa mesmo. Número igual. Que era x barra. Menos y barra. Isso. Esse era um deletado de novo que eu escrevi. Agora eu vou conseguir fazer. 1 menos alfa. Então, vamos multiplicar todo mundo por menos. E o que vai acontecer, né?
vou mudar o sinal, né? Então, esse daqui vai ficar mais, né? E esse daqui vai ficar menos, né? E tenho que inverter, né? Ou seja, quando eu multiplico por menos, esse cara daqui é negativo, passa para cá, e esse cara daqui é negativo, passa para cá. Tá? Isso que acontece quando eu multiplico por menos. Então, multiplicando por menos, eu vou ter aqui menos raiz de A que esse cara daqui, na verdade, veio daqui, tá? Negativo isso aqui. Menor ou igual. Como multipliquei por menos, vou ter quem? MX menos MY. Tudo isso menos X barra menos Y barra. Menor ou igual que quem? Raiz de A Z1 menos alfa menos. Só que esse carinha aqui, esse carinha daqui, veio do negativo daqui, tá? Eu multipliquei por menos e inverti. Agora, o que eu preciso fazer para deixar esse cara sozinho? Preciso somar todo mundo com x barra menos mi barra. Então, x barra menos mi barra, tudo isso menos raiz de A, z de 1 menos alfa meios, né? Menor ou igual. Como eu vou somar aqui x barra menos y barra, vai cancelar com esse cara aqui, né? E vai ficar mx menos mi y menor ou igual x barra menos y barra mais raiz quadrada de A, né, de z1 menos alfa dividido por... Então, agora sim eu coloquei quem eu queria em evidência. Né? Coloquei esse carinha aqui, que é importante. Então, a partir da distribuição normal, né, eu consegui chegar num intervalinho, né, de confiança para a diferença de médias. Né? E exatamente isso, essa coisa que esses hieroglíficos que eu escrevi lá no coisa, que chega nessa fórmula aqui, né? Acho que ficou melhor, né? Eu chamei tudo esse cara de A por preguiça, tá? Que vai ser bem difícil de escrever, mas todo esse cara aqui, raiz de A, é esse cara aqui, né? Então você tem que, fazendo um pouquinho de conta, a gente chega no intervalo de confiança para diferença de médias. Logicamente que se a gente quer um intervalo de confiança 90%, né? Significa que delta é 0,9. Então, como delta é igual a 1 menos alfa, alfa é 0,1. Né? Então, eu vou calcular o quantio 1 menos 0,1 dividido por 2. Né? Se eu quero um intervalo de confiança 95%, meu delta é 0,95. Delta é igual a 1 menos alfa. Então, alfa é 0,05. Aí eu vou calcular 1 menos 0,05 dividido por 2. Né? Mas todas as outras coisas, né, x barra, n, tudo permanece igualzinho. Né? Então, colocado bonitinho a fórmula, significa que o intervalo de confiança é calculado por x barra menos y barra, mais menos, né, quer dizer, para um lado é o menos e para o outro lado é o mais. Né? A margem de erro que é dada por quem? Pelo quantio respectivo da normal, né? E o desvio padrão dessa diferença de médias aí. Né? Então, com isso, eu tenho um intervalo de confiança para a diferença de médias. Né? Eu tenho a mesma interpretação, o mesmo conceito daquilo que vimos na primeira aula, depois da segunda aula, acho que foi depois da prova, tá? Mas beleza, intervalo de confiança, você consegue substituir os valores aí, calcular, falar, olha, o intervalo de confiança está entre x e x2, né? Beleza. Só que a parte também mais interessante é testar, né? Será que esses meios são iguais, são diferentes? Será que a média de um grupo é maior ou igual do que a outra ou não? Vamos ver o que acontece, né? Então, a gente pode estar interessado em um teste do tipo mx menos my igual a um D0, por exemplo. Né?
Que no caso, por exemplo, que a gente quer versões iguais, né? De zero e quem é zero, né? Colocando um zero aí, teria que x é igual a mi y, né? E a alternativa seria que essa diferença de médias é diferente de d0, tá? Logicamente, que como é um teste bilateral, né? A gente vai olhar para o módulo, para o valor absoluto da estatística de teste, e testar com o quantil 1 menos alfa médios, né? Porque a gente tem que olhar para dois carinhas, né? das causas. Se tivermos um teste unilateral, né? Que a diferença de média é menor ou igual do que D0, versus que a diferença de média é maior do que D0, aqui maior, né? Rejeitamos H0 se a estatística de teste for maior, né? Que o quantil 1 menos alfa da distribuição normal, né? Quer dizer, o cara que está na direita, tá? E por último, né? Se quiser fazer o teste unilateral do outro lado, né? Quer dizer, que a diferença de média é maior ou igual do que D0 versus que essa diferença de média é menor do que D0, né? A gente rejeita H0 se na estatística de teste for menor do que o quantil alfa da normal, tá? Uma dica para vocês, provavelmente você está pensando, putz, eu vou errar nesse negócio alfa médios, tá? Tudo bem, que vai usar o R, tem menos chance de errar, né? Mas pensa no seguinte, né? A distribuição normal, ela está centrada no ponto zero. Então, se você quer olhar a causa da direita, esse quantil que você calcula tem que ser positivo, né? E se você quer olhar a causa da esquerda, esse quantil que você calcula tem que ser negativo, né? Se você, por acaso, quer ver a área da direita e errar na hora do quantil é negativo, você fala, não faz sentido, né? Porque se já passou do zero, tem que ser positivo, né? Então, você está calculando, em lugar de calcular, por exemplo, 1 menos alfa, você calcula o alfa, né? Fala, não, tinha que calcular 1 menos alfa. Então, essa é uma forma de vocês identificarem, às vezes, putz, será que eu tenho que calcular alfa ou menos alfa? Como é que eu faço? E lembre-se que sempre a estatística de teste, nesses casos, vai ser quem? Né? A diferença de médias, né? Menos D0, porque sempre assumimos que estamos trabalhando sobre H0. Né? Então, se H0 for verdade, essa diferença de médias, né, é D0. Né? E o desvio padrão que a gente já tinha calculado da distribuição normal, tá? Então, vamos ver alguns exemplos com isso, tá? Temos duas populações, né? Então, a gente vai pegar duas amostras. Uma amostra 1, que corresponde à população 1, né? É uma amostra de tamanho 50. A média amostral, que é o x barra, dá 13,6. O desvio padrão, o desvio padrão da população, né, que estão conhecidos, é 2,2. Tá? No caso da segunda população, vamos pegar outra amostra. Dessa vez, nosso tamanho da amostra é 35. Vejam que não precisa nos dois grupos ter o mesmo tamanho de amostra. Né? A média dessa segunda amostra deu 11,6. E o desvio padrão da população, aqui era 2, tá? Da população 2 era 3. Deu 3, tá? Então a gente quer fazer três coisas. Primeiro, calcular a estimação por ponto dessa diferença de médias. Segundo, calcular o intervalo de confiança 90%. E terceiro, fazer um teste de hipóteses, né, para a diferença de médias, né? Se μx é igual a μy ou se μx é diferente de μy. A gente quer três coisas. Professor, Sim. Eu não entendi muito bem essa primeira pergunta. O que significa isso? Saber a estimação por ponto de μx menos μy. Sim. Lembre-se que o parâmetro, no caso, sempre é da população. Então, o parâmetro, nesse caso, é a diferença de médias. Né? μx menos μy. Mas se a gente não sabe, a gente tem que estimar esse valor com a amostra. Né? Então, esse estimar esse valor com a amostra é a estimação por ponto. Né? Porque vai ter um único ponto, né, que vai te dar uma ideia do que está acontecendo na população. Então, esse cálculo de fazer
x barra menos y barra, por exemplo, a gente chama de estimação por ponto, né, do seu análogo na população, né, que seria μx menos μy. Então, por exemplo, aqui, né, a gente quer estimar, a gente quer saber a estimação por ponto desse cara aqui, né, μx, que seria a média de x, menos a média de y da população. Como não temos a população, vai ser o quê, né? A gente não consegue calcular a média da população, então, bora calcular o que a gente tem, que é a média da amostra. Então, a gente vai estimar esse parâmetro pela diferença amostral das médias. No caso, 13,6 menos 11,6. Ou seja, na nossa amostra, essa diferença deu 2, né? A nossa estimação por ponto dessa diferença das médias na população é 2, né? É aquilo que a gente está conseguindo fazer com a nossa amostra. Para construir um intervalo de confiança 90%, isso significa que meu delta foi 0,9, delta é igual a 1 menos alfa, então alfa é 0,1, né? E como eu já tenho a fórmula aqui, né, é simplesmente substituir valores, né? Eu já calculei x barra menos y barra, que deu 2, né? E tenho aqui μx, né, que seria do grupo 1, né, que é 2,2, ou seja, 2,2 ao quadrado dividido por 50, mais, né, sigma quadrado y, que é do grupo 2, né, ou seja, seria 3 ao quadrado, né, dividido por n2, em que n2 ele é 35. Né? Então, toda essa raiz aí está 0,59, quase 0,60, vai. Né? Então, só falta calcular a única coisa aqui que depende de alfa, que é o quantio que eu quero. Mas como o nosso alfa é 0,1, né? Alfa igual a 0,1, que é enorme de 1 menos alfa, deu 1,64. A gente calcula, né? 2 mais menos 1,64 multiplicado por esse 0,59 bolinha. Então, esses intervalos vão ser quem? 1,02 e 2,97. Ou seja, nesse caso, né, com 90% de confiança, tá, a gente espera que a verdadeira diferença das médias da população, né, esteja dentro desse intervalo. Tá? Com 90% de confiança, né, porque nosso delta era 0,9, né, a gente espera que a diferença de média da população esteja nesse intervalo de confiança. E por último, para testar as hipóteses se ambas as médias são iguais ou diferentes, né, precisamos utilizar a estatística de teste que é dada por essa forma. Né? Só vou voltar aqui. A gente tem que, né? Tem que nosso H0 é igual a μx igual a μy versus H1, eita, H1 que é igual a quem? μx diferente μy. Só que não foi isso que a gente aprendeu quando a gente falou de testes, né? A gente tem que montar uma estrutura desse tipo aqui, né? μx menos μy igual a alguma coisa. Só que isso daí é fácil, né? E simplesmente eu consigo escrever aqui μx menos μy igual a quem? O caso igual a 0, né? Versus μx menos μy diferente de 0. E com essa nova formulação, eu tenho sim agora o meu D0, que era aquele que eu queria. Então, isso aqui é igual a testar isso aqui, né? Onde
onde esse carinha aí é meu D0. Então, eu vou substituir aqui na equação. Eu já tenho quem que é x barra menos y barra, que era 2. Eu já tenho quem que é essa raiz quadrada, que era 0,59. E eu acabei de descobrir quem que era meu D0, que é o 0. Professor, qual a pergunta que está lá na letra C? Vai ser um teste para essa diferença aqui, se as meias são iguais ou diferentes. Ah, beleza. Uhum. Eita. Então, esse daí deu 3,36. De novo, como um teste bilateral, preciso comparar, né? Para ver se ele caiu em algumas das áreas cinzas, né? Dos lados, né? Então, eu tenho uma estatística de teste, que é 3,36, né? Como um teste bilateral, eu rejeito. Se o valor absoluto da estatística de teste for maior do que o quantio 1 menos alfa meios, né? Como a gente já tinha, né, calculado aqui anteriormente, né, para alfa 0,10, dá 1,64, né? A gente vai comparar, né? Vai perguntar, 3,36 é maior do que 1,64? Sim, é maior, né? Então rejeitamos H0, né? E concluímos que as médias são diferentes, né? Então, a gente veja que sempre, né, utilizando dados da nossa amostra, a gente está concluindo coisas da população, daquela coisa que a gente não tem, né? E como que a gente faz isso? Esse processo todo chama inferência estatística, né? A gente faz um teste de hipóteses, né, para ver o que aconteceu com a nossa amostra, né, e saber se a gente pode rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, né? Então, com os dados que a gente tem evidência suficiente para falar, olha, essas médias não são iguais. Eu vou rejeitar essa hipótese, eu vou rejeitar essa declaração tua e vou falar que elas são diferentes. Professor, Sim. eu ainda estou confuso. Quando eu uso, tipo, maior que Z de 1 menos alfa meios ou menor que Z de 1 menos alfa meios? Por que nesse caso é maior? Assim, deixa eu botar aqui. A regra, tá? Sempre vai ser o seguinte: se é bilateral, tá? Você vai olhar, tem que ser maior do que Z de alfa meios. Por quê? Porque quando você tem um teste bilateral, você vai fazer o seguinte: você vai ter sua distribuição normal aqui. E um teste é bilateral, né? Ou seja, você vai querer olhar o que acontece daqui para cá, que vai ser como se fosse a área cinza, e daqui para cá. Opa, para aqui. Então, como eu sempre quero que seja alfa, aqui é alfa dividido por 2, né, essa área, e aqui é alfa dividido por 2. Né? Então, os valores que eu quero tem que cair aqui na área branca. Né? E esse cara aqui, lembre-se que é menos, né? Tá? E esse cara aqui é Z1 menos alfa menos. Ou seja, se a minha estatística de teste for maior do que Z de 1 menos alfa meios, ou se minha estatística de teste for menor que menos Z de 1 menos alfa meios, ou seja, caiu na área cinza, eu rejeito. Só que essas duas, tá? Se você considera essas duas aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, isso daí é exatamente a mesma coisa do que nos perguntar se o valor absoluto de Z ele é maior do que o quantio 1 menos alfa menos. Então, no teste bilateral, a gente faz essa comparação, né? Se o valor absoluto é maior, né, do que Z de 1 menos alfa médios, né? Se for negativo, você vai espelhar aqui no lado positivo, basicamente, e vai ver se caiu nessa área aqui, né? Já no teste unilateral, por exemplo, quando é maior, né?
a gente vai fazer o quê? Quando é maior no unilateral, a gente simplesmente está interessado nessa área aqui. Esse daqui é alfa. Esse cara aqui vai ser Z de 1 menos alfa. Ou seja, eu vou rejeitar se minha estatística de teste Z for maior do que esse pontinho aí, né? De Z de 1 menos alfa. Né? Sempre e quando esteja aqui maior, né? Hipótese alternativa. E por último, se eu estiver fazendo outro teste de hipótese, né, que é menor, eu vou ser interessado nesse cara aqui, ó. Eu vou fazer que toda essa área seja alfa. E esse cara aqui é, na verdade, um C de alfa, né? Ou menos Z de 1 menos alfa. Isso é a mesma coisa. Lembre-se que é simétrico, né? Então, eu vou rejeitar quando? Eu vou rejeitar se meu Z ele for menor, né? Um C de alfa, que fica mais fácil de lembrar. Então, mais ou menos com isso, dá para você ter uma ideia de quando usa menor, quando usa maior. Tá? Beleza. Porque nesse caso eu estava pensando na outra solução, só que como você mostrou, é a mesma coisa na bilateral. Ah, sim, entendi. Eu estava pensando no contrário, só que ia dar no mesmo. Ah, sim. Eu imaginei como se você estivesse considerando um lado e não o outro, só que dá no mesmo, porque é módulo. Sim. E tanto que vocês veem que na hora de, quando eu coloco o valor absoluto, né, aqui aparece alfa meias, né, que é para tomar conta das duas caudas, né. E os outros aparecem só alfa, né. Beleza. Beleza. Então vamos lá fazer mais um exercício, tá? Eu sei que está cansativo aí, mas vamos começar mais um pouquinho. Você vê que falta bastante slide, se preocupe, eu não vou correr, então provavelmente eu vou fazer esse exercício e vou parar. Tá? Vamos lá. Agora a gente quer fazer um teste unilateral. Tá? Então, vamos tentar fazer por partes antes de colocar aí a questão. H0 é que a diferença de média é menor ou igual do que zero, e H1 que a diferença de média é maior do que zero. Tá? Então vamos lá. Como meu H1 ele é μx, né, menos μy, acho que maior que zero, né? Acho que é isso. Isso mesmo. Quem que eu vou olhar? Eu vou fazer o desenho aqui. Como é maior, eu olho para o lado direito, né? Então, vou buscar o cara aqui e faz com que toda essa área aqui seja alfa. Ou seja, aqui vai ter Z de 1 menos alfa. Tá? Lembre-se que o que é enorme, né? Calcula vem de infinito até o ponto aqui. Então, se esse cara aqui é alfa, como toda a área tem que ser 1, essa outra área aqui, né? Tem que ser 1 menos alfa. Então, eu quero esse cara aqui. Então, eu vou rejeitar, né? Se eu... Opa, essa conta é horrível. Eu vou rejeitar se minha estatística de teste ela for maior, né, do que um Z de 1 menos alfa. Eu vou construir minha estatística de teste, no final vou ter que verificar essa condição aí. Tá? Então, para construir a estatística de teste, né, para isso eu ter pegado uma amostra, calcular a média e tudo mais. Né? Mas eu já passei esses dados aqui para facilitar. Né? Na primeira amostra, a gente tem o quê? Que temos uma amostra de tamanho 40, a média amostral deu 25,2, e o desvio padrão da população, porque ainda estamos trabalhando com um teste de hipóteses quando as sigmas são conhecidas, né? É sigma.2. Sigma é 5,2. Para a nossa amostra 2, o tamanho da amostra é 50, tá? A média amostral deu 22,5 e o sigma da população do grupo 2 deu 6. Tá? Então, queremos saber se rejeitamos ou não rejeitamos H0. E aqui já falou, considere alfa igual a 0,01. Né?
Quando dá para a gente o alfa, a gente não assume, logicamente, que é 0,05. Né? A gente só faz isso quando a gente não tem informação nenhuma. Mas se alguém fala o valor de alfa, temos que considerar esse valor de alfa. Tá? Então, construir uma estatística de teste, né, que é a formulinha aqui. Tá? E a gente vai buscar quem que é x barra, 25,2. Quem que é y barra, 22,8. Quem que é o D0? D0 é 0. Né? Quem que é sigma x quadrado? Sigma x quadrado é 5,2 ao quadrado. Quem que é N1? 40. Quem que é sigma y quadrado? 6 ao quadrado. E quem que é N2? 50. Fazendo essa conta toda, vai dar 2,03. Tá? Então, vou ter que comparar 2,03 com o quartil, né, que eu falei 1 menos alfa da normal. Né? Então, rejeitamos H0, né? Se a estatística de teste for maior do que quartil 1 menos alfa. Né? Nosso alfa é 0,01. Então, vamos no R. E esse valor dá 2,32. Né? Então, nós perguntamos, 2,03 é maior do que 2,32? Não, não é. Então, não rejeitamos H0. Sempre ao nível de significância alfa. Né? Sempre nessa interpretação, né, tem que estar associado ao nível de significância. Né? Até então, não tínhamos falado disso, né? Mas sempre é bom colocar, né, qual que foi o nível de significância adotado. Logicamente que na prova, né, eu consigo ver qual que foi o alfa, né? Mas, por exemplo, se no trabalho, na sua pesquisa, da monografia, vocês forem fazer um teste de hipóteses, né, vocês têm sempre que falar qual foi o nível de significância utilizado, né, para que o leitor entenda, foi alfa de tanto, foi alfa de tanto. Então, beleza, né? A gente fez tudo isso assumindo que a gente conhece os sigmas, né? Só que na prática, a gente não conhece os sigmas, tá? Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho as coisas para aprender a trabalhar quando a gente não conhece sigma. Mas como eu acho que já passei muita fórmula hoje, e provavelmente vocês já devem estar meio que, putz, qual fórmula é essa, qual que é, eu vou parar por aqui, tá? Para que vocês possam assimilar toda a primeira parte da aula. E na próxima aula eu retomo aqui, a partir desse slide 20, né, para ver o que acontece com os sigmas desconhecidos. Né? Eu recomendo que quem tiver um pouco de tempo aí dê uma lida nos slides todos antes da aula, que vai ficar um pouco mais fácil entender e acompanhar aí, tá bom? Eu sei que ainda tem um pouco de tempo, mas eu prefiro parar, porque senão vai ficar tudo misturado na cabeça de vocês, e aí não adianta, né? Eu vou passar matéria, mas ninguém vai entender nada.